Se você está aprendendo programação ou já sabe programar e quer aumentar suas habilidades em programação, este vídeo é para você. Hoje eu vou falar um pouco do meu método de estudar e eu acredito que ele pode te ajudar também. Se você não me conhece, meu nome é Jonathan, sou desenvolvedor full stack e aspirante a Game Developer, e esse canal fala um pouco sobre tudo isso. Então, para começar, eu vou separar alguns tópicos, como eu faço para estudar, e vou tentar te guiar aqui como o meu método de estudo, como eu faço o meu método de estudo e como isso pode te ajudar a aprender mais coisas em menos tempo, digamos assim, ou fixar melhor as coisas em menos tempo. Então, primeiro tópico, crie um cronograma. Aqui eu vou te falar para trabalhar com números pares. Se você for, dependendo do seu tempo, tente estudar entre 2 dias, 4 ou 6. Eu já vou explicar mais à frente. Trabalhando com números pares facilita esse método que eu uso para estudar. Aí, antes de começar a fazer o estudo, você precisa fazer um planejamento, que é, você vai listar os tópicos que você quer estudar. Por exemplo, você quer estudar Python, você vai estudar Python a parte de URL-lib, por exemplo. Você que está estudando mais a fundo o built-in do Python, você quer aprender URL-lib. Outro tópico que você quer ver é como criar queries em SQL, usando Postgre, por exemplo. Como criar procedures, então você vai separar. Eu quero aprender primeiro o básico, vou pôr como fazer selects, depois o próximo tópico vai ser como funciona um balanceador de carga como Nginx. Aí você vai colocando os tópicos. Então é legal ser bem específico o que você quer estudar para tentar reduzir um pouco o assunto. Por exemplo, estudar um balanceador de carga, se você quer estudar de uma forma mais geral, tudo bem, mas se você quer estudar o Nginx especificamente, você pode colocar estudar Nginx. Aí você vê os tópicos que você quer estudar do Nginx, por exemplo, como instalar o Nginx. Você vai listando, tem que ser o mais específico que você conseguir. A não ser que você queira uma coisa mais geral, daí você coloca, aprender de uma forma geral como funciona. E vai criando esses tópicos. O importante é ter poucos tópicos. Eu normalmente uso hoje de 4 a 5 tópicos no máximo. Antigamente, eu cheguei a usar 10, 14, 20 tópicos e eu acabei descobrindo que isso não funciona muito bem. É melhor você tentar ser um pouco mais específico. Usando até um outro exemplo, por exemplo, se você está estudando Rust e você tem 2 dias para estudar apenas, então você vai colocar, primeiro aprender estruturas condicionais de Rust, depois como gerar funções, depois testes, tudo do mesmo assunto, mas você separa em tópicos pequenos. Aí vem um outro ponto que é não abraçar o mundo. Então, tem muito a ver com isso. Quanto mais assuntos você colocar, mais difícil vai ser para você criar revisões, que é uma coisa que eu vou falar um pouco mais à frente. Então, o legal é você pegar poucas coisas, ir estudando e fazendo suas revisões, que eu vou falar um pouco mais à frente. Falando agora sobre a revisão especificamente, falei para usar pares por conta disso. Porque, como você vai fazer? Você vai ver o conteúdo a primeira vez, no dia seguinte ou no próximo dia de estudo, você vai revisar, daí na outra semana você vai fazer mais uma revisão daquele assunto, daí depois de 3 semanas você vai rever de novo aquele assunto. Então você vai criar o seu cronograma agora, tendo a listagem dos seus tópicos e vai colocar, vou estudar tal assunto tal dia, e assim vai indo. O jeito que eu faço normalmente com o Anytype é criar uma forma de tabela, colocar as datas que eu vou estudar, ou os dias da semana, e vou colocando os assuntos. Eu vou deixar um exemplo aqui agora, para você entender direito. Você vai colocar o assunto. Quando o assunto você terminar de estudar aquele assunto, você vai para o próximo assunto, e assim sucessivamente. Se você, aqui no exemplo, eu vou colocar de 6 dias, então você vai ter 3 dias que você vai estudar assuntos novos, e 3 dias você vai fazer revisões. Então, o primeiro dia você estuda, segundo dia você revisa, terceiro dia você estuda, no quarto dia você revisa e assim sucessivamente. Quando você termina um assunto novo, você passa para o próximo assunto do seu tópico, não necessariamente um assunto novo, você tem sua lista, você vai pro primeiro item da sua lista, você fez a revisão, no outro dia, no terceiro dia você revisa, você não revisa, o segundo dia você revisa o assunto do primeiro tópico, aí você vai pro segundo tópico, você no terceiro dia você revisa e assim você vai. Quando você terminar todos os tópicos que você se propôs a estudar, você volta o ciclo. Então, ele é interessante que por mais que você, por exemplo, não consiga estudar um dia ou tenha algum problema, você não perde a sequência, porque você estudou na segunda, não conseguiu na terça, na quarta, você revisa
na quinta novo tópico e assim sucessivamente. Assim você não perde muito. Ainda falando sobre revisões, eu uso esse método, mas ele já é um método cientificamente comprovado das pessoas conseguirem fixar melhor o conhecimento adquirido. O que eles falam normalmente é você estudar, fazer a primeira revisão 24 horas depois, a segunda revisão entre 5 e 7 dias, depois 14 e 28. Então o que eu faço é meio que uma adaptação desse método para estudar programação. Tendo o seu cronograma agora e os estudos, tem o que você vai estudar nesse período. O próximo tópico é como eu vou estudar isso. Uma coisa que eu guardo aí desde os meus tempos de faculdade, eu tive um professor de cálculo 2, o saudoso Marcos Vinícius, e ele tinha na apostila dele uma frase e ele fazia a gente repetir quase todos os dias de aula com ele, que é: eu ouço, esqueço, eu escrevo e lembro, e eu faço e aprendo. Então, como programação, para você conseguir ganhar habilidade, você precisa de prática, faz muito sentido essa frase. Você sim vai precisar escrever, fazer anotações, muitas vezes, do que você está estudando, porém, você só vai realmente aprender enquanto você estiver fazendo algum exercício, algum projeto, alguma coisa nesse sentido. Eu vejo que tem muita gente, por exemplo, vê vários vídeos no YouTube sobre um determinado coisa que quer aprender, sei lá, por exemplo, PHP, pega um curso de PHP ou compra um curso, assiste todos os vídeos e acha que tá aprendendo. Se você não for uma pessoa com memória fotográfica, você não vai aprender. Na sequência, né, da frase eu escrevo, lembro e faço e aprendo, no caso aqui muitas vezes eu faço, escrevo e vou aprendendo. Mas assim, o espírito da coisa faz muito sentido. Bom, e se você quiser aprender Rust, eu tenho um curso online na Udemy, o link vai estar aqui. E caso você não tenha, né, como pagar o curso, também tem uma versão só escrita que você pode acompanhar também no link que vai ficar aqui na descrição. Aí vem a questão, como eu faço para estudar livros ou cursos? Normalmente, daí eu sigo essa questão. Às vezes tem aula, eu pego, coloco as aulas. Se for um assunto que eu já tenho uma certa familiaridade, eu vou ver, sei lá, 4, 5 vídeos às vezes de uma vez, eu coloco os tópicos que estão sendo abordados naquelas aulas. E como um grande grupo, digamos assim, estudar aula de 4 a 4, que representa, por exemplo, Svelte, que é uma coisa que eu estava estudando. Se eu estou vendo um curso de Svelte, por exemplo, eu vou colocar, tem 4 a 5, tá falando sobre HTML básico, então eu coloco lá que eu tô vendo. Daí eu vejo, nesse caso, se eu já tenho familiaridade com o assunto, se eu preciso revisar ou não. Se eu entro num tópico lá, gerenciamento de estados em Svelte, que é uma coisa que eu já não tenho tanto domínio, beleza, eu vou colocar um tópico lá, aí no próximo dia eu reviso e assim eu vou indo. Eu vou fazendo as anotações ou praticando as coisas que eu tô aprendendo durante a aula e não só assisto o vídeo, porque só assistir o vídeo não vai adiantar muito. A não ser que seja um vídeo realmente para você relembrar alguma coisa. Mas se você tá realmente pegando um assunto novo, vale a pena ver o vídeo rapidamente, ou se o vídeo é um tutorial, você ir praticando, já fazendo. Terminou o vídeo, tenta fazer de novo, por exemplo. É uma forma de você ajudar a fixar o que tá escrito. Não precisa necessariamente esperar uma revisão. Depende muito do seu tempo, obviamente, mas se você tem um vídeo que está um tutorial em 10 partes, vale muito a pena você fazer uma parte com o tutorial, pegar um pedaço e fazer, depois tentar fazer sozinho, antes de começar a revisão, de talvez tentar refazer o programa ou outras estratégias que eu vou falar um pouco mais à frente, do que você ficar tentando assistir o máximo de vídeos possível, porque às vezes você se engana, você não tá aprendendo, você tem que tentar fazer muitas vezes. E livros é a mesma coisa, muitas vezes eu vou ler um pedaço do livro, vou fazer as anotações, vou fazer as inserções. Como eu pego muito livro online, muitas vezes eu crio uma anotação no Obsidian sobre aquele livro e vou escrevendo alguns insights, algumas coisas que eu tô pensando sobre aquele livro. Eu penso um pouco mais criticamente com o que o autor tá falando. Se é uma introdução a alguma linguagem, ou está passando alguns exercícios, muitas vezes eu vou tentar fazer uma espécie de resumo do que eu estou vendo. Você está falando, vou usar o exemplo do Svelte, estou lendo a documentação do Svelte sobre memória. Eu vou criar um resumo sobre como faz o gerenciamento de memória, faço alguns pedaços de código de exemplo, como se eu estivesse querendo fazer um vídeo sobre esse assunto ou explicar para alguém esse assunto. Eu uso tanto isso que muitas vezes... Por exemplo, a minha série hoje é sobre a Bev Engine, basicamente eu estou aprendendo a Bev Engine e com as anotações que eu estou fazendo sobre o que eu aprendo a Bev Engine, eu faço os vídeos. Isso porque antes eu já fiz a atualização da documentação do livro lá da Naomi. Eu fiz a documentação do livro, eu fiz cada pedacinho daquele código umas 5, 6 vezes para conseguir ir fixando. Então, isso ajuda.
Claro que nos vídeos eu tô sendo um pouco, eu tô usando tópicos, eu não tô explicando tantas coisas de forma primordial, mas tipo, coisas elementares que estão acontecendo ali no código eu vou tentando explicar. E agora eu vou falar como praticar. Você pode estar se perguntando, beleza, eu vou ler, vou fazer resumos, vou fazer um código, mas o que eu faço? Tem algumas estratégias que você pode fazer. Primeiro, esse ponto de projetos descartáveis. Você pode fazer um pedaço de um código, criar um projetinho, por exemplo, você está aprendendo Fast API, você pode fazer um projeto elementar de Fast API e praticar os pontos que você quer aprender. Melhorar a minha parte de fazer testes do endpoint do Fast API. Beleza, eu vou criar um projeto aqui que tem ou um CRUDzinho bem simples e vou criar os testes de casos principais e casos de borda para mim praticar. Aí eu posso subir no GitHub, eu até aconselho que faça isso, eu faço muito isso. Aí depois eu não vou usar aquele projeto. Se você olhar o meu GitHub, por exemplo, tem muitos projetos que chamam to-do, que é quando, por exemplo, o Django foi para a versão 2, eu fiz um to-do em Django, fiz um to-do em Django DRF, né, o Django REST Framework, em Flask, em várias bibliotecas que fazem Swagger em Flask usando to-do. Então, fazer um to-dozinho, só via como funcionava e beleza, é mais para fixar. Então, você pode fazer durante uma revisão, tentar fazer um projetinho rápido ou esse projetinho, trabalhar com ele durante suas revisões. Tô vendo um aspecto de testes. Quero ver o teste de um post, de um delete, por exemplo. Posso separar os tópicos dos testes que eu quero estudar e vou fazer uma revisão. Então, se eu já tenho conhecimento, eu posso fazer de todo o CRUD. Se eu não tenho, posso fazer uma revisão do post, um outro tópico de estudo que é o delete, faço uma revisão do delete e assim sucessivamente. Então, o projeto ele vai ser trabalhado em partes, mas vai ser o mesmo projeto e depois que eu terminar ele, eu não vou usar muito ele. Outra forma de também treinar, não fazer um projeto tão descartável, que eu aprendi esse termo com o meu amigo Eduardo Kuducos, que é o Pet Project. O que é um Pet Project? É um projeto que você não necessariamente vai vender, ser sua próxima ideia de startup, mas vai ser um projeto que vai ser útil para você e por mais que ele pegue alguns tópicos que talvez você não tenha tanto domínio, controle, você vai aprendendo com aquele projeto. Por exemplo, quando eu comecei a aprender Fast API, eu fiz um projeto com a Fast E-Commerce, que era para aprender o back-end, como fazer uma API em Fast API. E fui trabalhando com esse projeto. Esse projeto eu comecei em 2020. Hoje ele virou um projeto até comercial, estou trabalhando para fazer um back-end de e-commerce usando ele. E começou como pet project. E muitas vezes eu ia para aquele projeto para estudar alguma coisa. Eu estava vendo algumas arquiteturas. Eu aplicava uma arquitetura que eu estava aprendendo naquele projeto. Ia vendo como se comportava. E ia vendo os prós e os contras. Então é uma forma legal também de estudar. E o último tópico que você pode usar para praticar, dependendo do seu nível de conhecimento, do assunto que você quer, são exercícios ou desafios de código. E aí tem várias plataformas que podem te ajudar com isso. Então eu vou listar algumas que eu conheço que pode te falar. A primeira vai ser o Exercising.io. Essa é uma plataforma que eu usei um pouco, eu gosto muito dela. Até penso, talvez, quando eu começar a ter lives mais regulares, de fazer alguns vídeos, algumas lives fazendo exercício de Python e Rust lá no Exercising. E como ele funciona? Ele tem um desafio, um exercício mesmo na linguagem. Tem lá o que você quer estudar, se é string, se é funções, tem lá os tópicos, você escolhe, ou você pode seguir a trilha que eles sugerem, você vai fazendo, resolvendo os exercícios. E aí tem uma outra pessoa que é um voluntário, que vai revisar aquele código e vai te falar, né, o que você pode melhorar ou não. Então, você tem um feedback de alguém, que é um colaborador, não é um funcionário da empresa, que vai te dar um feedback do que você pode melhorar no seu código, quais são boas práticas. Isso me ajudou muito a aprender várias coisas. E eu usei ele para várias linguagens ali e me ajudou a ter uma noção boa, assim, de coisas que eu estava aprendendo. Outro que eu usei bastante foi o HackerRank, que é uma plataforma também, tem vários exercícios de várias linguagens. Ele não tem uma revisão de uma pessoa humana, mas ele tem um feedback ali de testes, assim como o exercício tem. E tem vários exercícios, então você pode ir fazendo. E você tem lá uma gamificação para te motivar a continuar estudando o HackerRank, que eu acho muito legal também. O outro que eu também usei um pouco foi o Code Wars. Eu usei muito mais para maratonas, assim, ou exercícios que tinha em algumas empresas que eu trabalhei, que faziam um estilo de maratona para a equipe tentar resolver um problema juntos. Também é o mesmo estilo. Você vai, tem exercícios, tem um tempo, você tenta fazer, tem uns testes, se o seu código passar nos testes, beleza.
E o último é o Codility. Eu usei muito pouco ele, mas também é o mesmo princípio. Então eu dei aqui 4 plataformas que você pode usar. Eu não vou receber nada delas, mas fica à vontade aí para testar. Elas são úteis principalmente se você pensa em vagas, mesmo você sendo uma pessoa mais avançada, pleno ou um sênior, para você treinar algumas skills que muitas empresas, principalmente fora do Brasil, te dão desafios no estilo dessas plataformas, dão um exercício para você fazer em X minutos. E você tem que resolver. Então é uma forma também de você ir treinando a sua cabeça para trabalhar. Isso é um exercício que você consegue fazer em 20, 30, 40 minutos, 1 hora. Depende do exercício e da complexidade que está envolvido. Chegamos aqui num panorama geral, fazendo um resumo rápido. Listar os tópicos que você quer usar, criar um cronograma, separar entre tópico e revisão, fazer revisões periódicas, usar cursos e livros de forma crítica, criando resumos, escrevendo e praticando com código os tópicos que você está estudando. Para praticar, você pode usar projetos descartáveis, pet projects ou fazer exercícios em alguma plataforma de exercício. E com isso, eu acredito que vai te ajudar muito a melhorar suas skills aí ou aprender uma linguagem nova usando essas técnicas. Bom, eu espero ter te ajudado aí. Fica o convite aí se você quiser saber mais sobre Rust. Você pode ou comprar o meu curso que está no link na descrição ou ver a versão escrita, né? Se você não quer conhecer ou você não tem a condição, tem ali o mesmo material, só que só escrito, para te ajudar a aprender a linguagem Rust usando jogos. Se você quiser continuar essa discussão, você pode entrar no nosso canal ali do Discord, compartilhar também seu conhecimento sobre técnicas de estudo, como você faz para programar, e fique à vontade também para colocar nos comentários suas dicas de como melhorar seus estudos de programação, ou como melhorar suas habilidades de programação através do estudo, ou prática deliberada, ou o que quer que seja. Se você gostou desse material, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para acompanhar os lançamentos. E vou deixar aqui para vocês um vídeo bacana aí do canal, para caso você não tenha visto, e nos vemos por aí. Até mais!